Seja muito bem-vindo a mais uma aula da Xtrade Academy. Hoje você vai aprender a identificar duas coisas. A primeira é uma tendência, o que é tendência de alta e tendência de baixa. E a segunda coisa é preço prêmio e preço desconto. O conceito de preço prêmio e preço desconto e onde você vai comprar e vender. Isso vai te ajudar muito a identificar como você fazer operações muito mais longas e também muito mais assertivas. Então, vamos nessa? Entender como é que funciona basicamente essas duas ferramentas que vai te ajudar a simplesmente ser muito mais assertivo em seus trades? Então, vindo aqui para a minha tela, deixa eu mostrar um gráfico que eu desenhei basicamente para que você pudesse compreender o que é tendência de alta e tendência de baixa, tá? Então vamos aqui para o desenho que eu fiz nessa tela para que vocês pudessem compreender um pouco do que é a questão de tendência de alta e tendência de baixa. Quando você tem um fundo mais fundo do que o fundo anterior, então você tem fundo, topo e um fundo mais alto do que o fundo anterior, significa que o gráfico ele começou uma tendência de alta. Vou desenhar aqui, pegar aqui essa seta, colocar para cá, colocar aqui, ó, tendência de alta, tá? Então, nós temos aqui uma tendência de alta porque ele está fazendo topos mais altos e fundos mais altos, ok? A partir do momento que ele inverte isso, ele começa a fazer topos mais baixos e fundos mais baixos. Então, nós temos uma tendência de baixa, ok? Então, para um bom trader, ele precisa entender se estamos em uma tendência macro de alta, se ele está subindo, não faz sentido você entrar vendido. Se ele está descendo, não faz sentido você entrar comprado. Essa é a questão básica do trader, tá? Ah, Jameson, mas eu não posso pegar uma reversão, posso pegar um pullback, que é algo que nós vamos explicar posteriormente? Pode, mas nosso intuito aqui na Xtrade é que você seja o mais assertivo possível. Então, nós vamos te passar as ferramentas que sejam mais simples para que você seja o mais assertivo possível, tá? Então, nosso intuito é fazer com que você simplesmente identifique regiões e possa ficar tranquilo de que não vai ser estopado. Afinal, você está começando e é muito ruim você começar tendo mais perdas do que ganho, concorda? Então, basicamente, vamos lá. Tendência de alta, tendência de baixa. Então, tendência de baixa eu vou procurar venda, tendência de alta eu vou procurar compra, certo? Mas como eu vou saber onde vender? Como eu vou saber onde comprar? O que é um trader? O trader, ele é nada mais, nada menos que um comerciante. Se você for traduzir a palavra trader, vai ser comerciante. E todo bom comerciante, o que faz? Se ele compra um determinado produto, ele quer ter lucro sobre esse produto. Então você compra barato para vender mais caro. Concorda? Só que no mercado financeiro, a gente não só ganha na compra, a gente também ganha na venda. Significa entrar vendido. A partir do momento que a gente entra vendido a mercado, significa que nós podemos ganhar na venda se esse preço ele for mais baixo, ele ficar mais baixo do que o preço que nós compramos, ok? Então, tem uma ferramenta aqui no TradingView chamada caixa de ganho. Você vai aqui, ó, nessa ferramentazinha aqui, desce até aqui, tem gain, caixa de gain. Clica nela e aí você vai fazer o seguinte, você vai identificar o último fundo daquele determinado time frame. Então você vê o último fundo, qual foi, e vai subir, 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 subir até o último topo que você conseguir identificar. Pô, identifiquei o último fundo, identifiquei o último topo. E daqui para frente, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e vou espelhar para frente, né? Vamos supor que nada disso aqui existisse. Então, se ele fez esse último fundo, fez esse último topo, ele já sinalizou uma possível reversão, tá? No caso, ele saiu de tendência de alta para tendência de baixa, nós vamos procurar venda. E aí,
essa caixa de gain, ela vai nos auxiliar a entender se o preço ele está prêmio ou se está desconto. Então, se aqui é o último fundo que nós identificamos e aqui é o último topo, significa que o último fundo, né, é o preço mais baixo da nossa referência. E o último topo é o preço mais alto de nossa referência. Então, automaticamente, com um preço alto significa preço premium. Eu vou procurar venda nessa região. E aqui, preço baixo significa preço com desconto. Eu vou procurar compra nessa região de acordo com a minha referência. Então, tendência de baixa, zona premium. Então, eu vou procurar uma volta do movimento. Por exemplo, ele vem, né, subiu, desceu, confirmou, por exemplo, a tendência de baixa. Aí ele subiu novamente, eu vou vender, buscando o alvo lá embaixo. Deu para compreender? Simples, né? Vamos trazer aqui para um gráfico. Meu Deus do céu. E agora, né? Como é que fica? Mas é simples. Identifiquei um fundo. Vamos começar por aqui. Um fundo. Um topo. Um fundo. Depois ele fez um topo menor do que o topo anterior. Mas ele fez um fundo igual ao fundo anterior. Então perceba que tem um fundo, dois fundos, três fundos iguais. E depois ele sobe. Então significa que ele não mudou a característica de tendência de alta, tá? Foi até bom pegar esse exemplo aqui, ó, para que as pessoas elas não confundam a tendência de baixa e tendência de alta de repente. Ah, só porque ele fez um topo mais baixo, não significa que ele mudou a tendência. Temos que prestar atenção. Precisa ser um fundo mais baixo, um topo mais alto, um fundo mais baixo. Aqui ele não fez um fundo mais baixo, mas fez um fundo igual. Fez um topo mais baixo. Se ele fizesse um fundo mais fundo, seria uma reversão. Seria uma continuação, por exemplo, desse movimento de baixa. Mas como ele fez um movimento de alta, ele fez um topo mais alto, significa que ele mudou a tendência dele para a tendência de alta. Então ele fez um fundo mais alto, depois um topo mais alto e assim ele foi seguindo, tá? Até chegar aqui. Aqui foi o último topo e depois ele veio direto para cá, tá vendo? Aqui eu não conto, né? Mas poderia contar aqui um fundo, depois um topo e depois um fundo, né? Mas eu passei direto aqui, né? E aqui ele confirmou um fundo mais baixo do que o fundo anterior, certo? E fez um topo também mais baixo do que o topo anterior. Então confirmou uma tendência de baixa. E aí, o que é que eu faria? Você pega aqui, clica na caixa de gain, vai no último fundo, certo? E leva esse último fundo até o último topo. Ok? Então, nós temos aqui uma tendência de baixa, tá? Com preço prêmio aqui e preço desconto aqui. Então, se, por exemplo, ele tivesse rompido aqui, voltou para cá fazendo um topo menor, eu poderia vender aqui e poderia ter saído, por exemplo, do 1994 e ter feito um trade até no 1884, tá? Poderia ter feito outro trade aqui, ó, do 1951 até, por exemplo, o 1813. Ok? Então, procurando venda, automaticamente os movimentos eles são expansivos. Eu tenho muito mais expansão em termos de movimento. Eu posso aproveitar muito mais o movimento, tendo em vista que eu estou a favor da tendência. Deu para compreender? Então, galera, essa é a aula, muito simples, tá? Meu conselho para você agora é começar a praticar. Pega lá o TradingView, pega os gráficos, escolhe um time frame e começa a identificar fundos e topos, ou topos e fundos, e simplesmente coloca lá a marca da caixa de gain e identifica o topo, que é preço prêmio, e o fundo, que é preço desconto.
e a partir dali você vai perceber que apenas com essa metodologia você vai se tornar muito mais assertivo com os seus trades, ok? Então, aguardo vocês na próxima aula. Até já!